é um prazer estar com vocês novamente, né? Como nós falamos, a gente fez uma amizade e é muito bom estar com vocês, estar com o pastor Anderson aqui, a minha esposa Soraya, né? Fique de pé, Soraya, para que possam te ver. Eu também venho também acompanhado de um casal de obreiros com a sua mãe, o Rafael, a Cris e a irmã. Podem ficar de pé para que possam te conhecê-los. Vem com seu filho também. Então é uma alegria muito grande. Trago um abraço lá da Igreja de Nova Vida de Vila Nova, Campo Grande, né? Uma família da fé que também o mês que vem vai completar 12 anos naquele lugar, e nós também vamos estar em festas no mês que vem, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos compartilhar a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Que diz assim: portanto, não vos se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é rica e que é eficaz. Venha, Senhor, falar com cada um de nós. O teu Santo Espírito, ó Pai, tem liberdade nesse lugar, tem liberdade em nossas vidas, Senhor. Usa-me como um canal seu, Deus. Que o teu Santo Espírito tome a direção de tudo que será dito e que saiamos daqui alimentados pela palavra do nosso Deus. A palavra de Deus que é viva, que é rica e que é eficaz. Por tudo te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Podemos sentar. Nós lemos uma parte de um contexto, as preocupações da vida, onde Jesus vem falando uma série de coisas importantes sobre nós não andarmos ansiosos, de não nos preocuparmos. Começa no versículo 25 do capítulo 6, e ele vem discorrendo, trazendo para os nossos corações uma certeza de que o Deus é soberano sobre todas as coisas. E lá no versículo 34, que nós lemos, ele fala o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Cremos num Deus soberano, um Deus que tem o controle de todas as coisas, que tudo está ligado nele. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele tem todo o domínio sobre toda a criação, sobre nós, e nós precisamos descansar nesse entendimento, nessa verdade, nessa certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós lemos esse versículo, nós começamos a pensar sobre questões como: a cada dia basta o seu próprio mal. Deus tem para nós, para cada dia que nós vivemos, uma porção do seu amor, e esse amor ele vem sobre nós, muitas vezes de formas alegres, de situações que nós vivemos, que nós nos alegramos, né, que nós ficamos bem tranquilos, mas também existem porções para os nossos dias que vêm de Deus, em que nem sempre são motivos de muita alegria, de muito riso. Situações de preocupações, desafios, em que nós vamos viver nesse mundo. E que Ele mesmo, em todos os momentos, Ele deixa muito claro, em que eu venci o mundo, então tenham todos o mesmo entendimento. Sejam firmes, porque vocês também vencerão as tribulações, as lutas. Então nós entendemos que Deus, para cada dia de nossas vidas, Ele tem uma porção de amor
que vem através do riso, mas que muitas vezes vem através dos desafios de cada dia. E quando nós falamos sobre esses desafios que vêm a cada dia, ele afirma uma outra coisa: basta a cada dia o seu próprio mal. As dificuldades que nós passamos, que nós vivemos a cada dia, elas precisam ser vividas de uma forma tranquila, porque existem umas verdades em que nós vamos estar falando, que lá em Lamentações ele vai acrescentar todo esse pensamento em que Jesus está trazendo, em que nós, à medida em que nós vivemos os nossos desafios, em que nós passamos um dia difícil, ele diz: basta esse dia o seu próprio mal. Ou seja, Deus tem uma porção para cada dia que precisa ser vivida dia após dia. Nós não podemos estar vivendo hoje e corrermos o risco de começarmos a pensar no amanhã e no depois. Basta cada dia, vivendo cada dia e se preocupando com cada dia e esperando em Deus, crendo em Deus. E aí nós corremos um risco muito grande. O que esse versículo não quer dizer? Que nós não tenhamos que nos preocupar em nos prepararmos para as situações da vida. Esse versículo não diz isso, que basta o seu dia a cada dia, basta o seu mal a cada dia. Nós precisamos sim nos preparar. Lá em Lucas 14, vai falar sobre isso. Se você vai construir uma torre, você precisa se preparar, você precisa se organizar para que tudo te vá bem. Mas o que esse texto não quer dizer é que você não tenha que viver, não se preocupar com o seu dia a mais numa preparação. Você deve se preparar. Existe um limite para nós nos prepararmos para os desafios futuros, mas existe um limite para isso. Nós vivemos um dia de cada vez, nós vencemos um dia de cada vez. E quando nós começamos a pensar sobre isso, certamente isso nos traz uma alegria muito grande, porque por muitas vezes o nosso dia parece não terminar. Os desafios são enormes, a dor é muito grande, e nós já começamos a pensar: e como vai ser o amanhã? Se hoje está sendo assim, como eu vou poder? Será que eu terei forças de vencer o amanhã? E nós começamos a entrar num desespero, aonde a fé já não é algo tão forte em nossos corações. Começamos a nos preocupar, e se nós lermos um pouco o que ele está dizendo, ele fala sobre o vestir. Não se preocupe com o que você vai vestir, com o que você vai comer, ele vai trazer tudo ao seu tempo. Você precisa de uma única coisa: de confiar. Uma vez que nós confiamos, ele vai acrescentando, ele vai abençoando, mas um dia de cada vez. E nós podemos viver assim. Isso nos faz bem. O nosso dia de amanhã, ele vai estar trabalhando, ele vai estar abençoando, ele vai estar cuidando. Então, cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia você vive, você chora, você ri, mas a cada dia você se preocupa com aquilo que você está vivendo. E quais são os perigos que nós corremos quando nós não entendemos isso? Nós começamos a somatizar, muitas vezes, os nossos medos, as nossas angústias, o nosso temor. Nós começamos a somatizar como eu estou vivendo hoje. Começam a surgir as perguntas. Por exemplo, se um homem é um fazendeiro, ele precisa se preparar, precisa cuidar da terra, arrumar uma boa semente, estar regando sempre, para que ele possa colher bons frutos daquela terra. Até aí tudo bem, é uma preparação fiel a Deus. Você acredita que Deus vai agir e você então simplesmente repousa e faz a sua parte. Mas quando isso deixa de ser apenas uma preparação e passa a ser um pensamento inconstante, a fé que começa a ser perdida, a não se querer mais, quando pensamos no futuro e começamos a perguntar: será que vai haver pragas e vai consumir toda a minha lavoura? Será que a terra não vai ser suficiente? Vai estar faltando algum ingrediente para que aquela lavoura possa produzir? Será que vai vir alguém e vai colher e vai roubar toda a colheita? Quando nós começamos a entrar por esse caminho de tentar trazer o medo,
todos os pensamentos ruins para dentro de um dia, para dentro de algo que nós estamos vivendo, certamente nós não iremos suportar. Porque cada dia ele tem uma porção, para cada momento ele vai trabalhando e ele vai criando em nós um sentimento tremendo que agrada o coração de Deus e que para muitos homens acham que é um sentimento de fraqueza, é um sentimento de dependência de Deus. Quando nós aprendemos isso, a depender de Deus a cada momento, nós temos paz e nós vivemos muito melhor. Quando as nossas perguntas não serão: como vai ser o amanhã da nossa família? Será que eu vou ter alguma enfermidade daqui para frente? Como vai ser o futuro da nossa igreja? Será que nós vamos comemorar 11 anos? Como é que nós estaremos quando nós comemorarmos 11 anos? Como nós viveremos quando nós começamos a trazer todos esses questionamentos, que não são preparações, mas que são muitas vezes setas do maligno para nos causar temor, angústia? Então ele mesmo, ele diz: não andai ansiosos, não precisam viver ansiosos. O que vocês acrescentam na vida de vocês por viverem preocupados com coisas futuras? Descansem em mim. Ele diz que não existe nada mais belo do que um lírio do campo, em que não faz nada para receber toda aquela beleza. E ao invés disso, nós muitas vezes resolvemos não confiar que Ele tem o controle de todas as coisas e que o amanhã Ele vai cuidar, que o amanhã Ele vai tratar, e tentamos somatizar. Adoecemos fisicamente, mentalmente, a nossa motivação ela vai caindo, porque nós não entendemos que todas as coisas estão nas mãos de Deus, a soberania dele em tudo. Então, quando ele termina de falar todas essas coisas, ele diz: olha, basta cada dia, viva cada dia intensamente, prepare-se, faça o teu melhor, mas olha, descansa, porque ele vai cuidar de nós. Porque quando nós começamos a querer fazer as perguntas: como será? Será que nós vamos conseguir? E isso começa a afligir o nosso coração. Será que eu vou conseguir um emprego? Será que o meu dinheiro vai dar para pagar todas as minhas despesas? Viva a cada momento, Deus está cuidando. A Bíblia diz que aos seus Ele dá quando nós menos estamos pensando nisso. É quando nós estamos em um sono profundo, Ele está cuidando. Então nós precisamos olhar para essas palavras de Cristo e trazer isso para dentro de nós. Nós não precisamos tentar criar o problema para tentar criar as soluções. Deixa Deus trabalhar. E aí lá em Lamentações de Jeremias, nós vamos ver a confirmação do que ele está dizendo para nós. Quando nós deixamos, Lamentações capítulo 3, quando nós deixamos de confiar em Deus, nós desonramos a Deus, porque Ele já fez todas as coisas, Ele é fiel para conosco, mesmo que o homem seja infiel, Deus é fiel. Quando nós desonramos a Deus, quando nós não acreditamos no que Ele é capaz de fazer, mediante todas as coisas que a Bíblia nos fala sobre Ele. Então, quando nós deixamos esse pensamento entrar em nossos corações, de querer mais do que nos prepararmos, duvidarmos se nós conseguiremos ou não vencer o amanhã, nós desagradamos a Deus, porque Ele nos garante, Ele afirma para nós que Ele cuida, Ele zela de cada um de nós. Os que são seus Ele guarda. Na oração sacerdotal em João 17 Ele afirma isso. Ele afirma sobre o querer de cuidar de cada um de nós, de zelar por cada um de nós. Ele ora a Deus Pai por nós, por cada um de nós. Ele clama: não quero que os tire do mundo, mas que deixe eles viverem a cada dia naquele mundo, e eu vou cuidar deles a cada dia naquele mundo. Mas como nós podemos conseguir entender isso, de viver os nossos desafios, e por pior que eles sejam, existem dias que nós passamos coisas terríveis, notícias que vêm de todos os lados, notícias difíceis de nós aceitarmos,
de nós compreendermos coisas ruins que acontecem. Muitas vezes são perdas tremendas na vida da gente. E como viver a cada dia, bastando aquele próprio dia. Aí, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O segredo para nós vivermos isso, por mais duro que nós possamos estar recebendo de Deus a porção para o nosso dia, para aquilo que nós vamos viver amanhã, por mais difícil que seja, existe uma promessa, existe algo tremendo da parte de Deus que nos dá esse conforto, independente do que eu vou viver amanhã. Eu já sei de uma coisa também: o meu dia amanhã, ele pode vir e ser repleto de coisas boas, e podem ser repletos de desafios, de notícias ruins, mas de uma coisa eu sei: junto com esses desafios, junto com essas notícias difíceis, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar na vida da gente. Elas nascem como o sol, não dependem de nada, elas vão estar lá. Assim como vão brotar as dificuldades, a misericórdia, o cuidado, o zelo, o amor de Deus também vai nascer junto. O sol nada impede, ele aparece, por mais que nós não estejamos vendo, porque uma nuvem está cobrindo, mas ele está lá. Nós não estamos vendo, mas ele está lá. Os seus raios estão tomando conta, estão clareando o planeta, estão clareando as regiões aonde ele está afetando. Então nós precisamos de ter essa certeza, e Lamentações de Jeremias afirma isso para nós. Sabe por que cada dia basta o seu próprio mal? Porque nós não vamos resolver nada a não ser esperando em Deus, nos preparando, fazendo aquilo que cabe a nós, mas não tentando viver com as perguntas que nós não temos as respostas, deixando o temor entrar em nossos corações, porque assim como veio o desemprego, Deus vai trazer também uma resposta de uma porta aberta. Assim como veio uma enfermidade, Deus vai trazer uma solução. A cada dia, o amor dele, ele nasce para nos guardar, para nos fazer com que nós venhamos a suportar muitas vezes o peso do fardo em que nós levamos em determinados momentos. Ele vem como aliviando isso em nossas vidas. Então é tão maravilhoso quando nós podemos contar com essa realidade de Deus na vida da gente, quando nós sabemos que ele está a nosso favor. É uma promessa dele, em que toda a Bíblia ele nos fala. Lá em Coríntios fala sobre isso. Ele não vai permitir que venha nada sobre as nossas vidas em que nós não tenhamos condições de suportar. Os fardos nunca serão mais fortes do que aquilo que nós podemos carregar. Ele é misericordioso, mas nós precisamos viver essa realidade. E quando nós aprendemos isso e aplicamos na vida da gente, por mais difícil que sejam os nossos dias, nós temos uma certeza: as misericórdias de Deus vão vir sobre mim. Amanhã elas nascem, sabe? Nós precisamos aprender a depender de Deus. É um exemplo que é dado sobre isso, é o maná. Deus tira um povo do deserto, conduz um povo, tira o povo do Egito, conduz por um deserto, mas eles sabiam que no amanhecer a comidinha deles iria chegar. E como iria chegar? Iria cair dos céus. Deus estava dando a eles de uma forma sobrenatural. Ninguém tinha explicação como aquilo vinha, de onde vinha, qual a fábrica que estava enviando aquilo. Vinha das mãos de Deus de uma forma muito clara, e eles entendiam, eles aprenderam esse conceito, a depender de Deus a cada dia. No início eles pegavam o maná e guardavam, porque eles tinham uma incerteza no coração: será que amanhã nós teremos? Será que Deus vai mandar alguma coisa para nós amanhã?
Será que Deus vai cuidar das minhas enfermidades, dos meus problemas financeiros? Será que Deus vai agir amanhã? Então, para garantir isso, eu pego e guardo o maná. E no dia seguinte eles viam que aquele maná tinha apodrecido, porque era uma porção para cada dia. Uma porção para cada dia. Deus ensinando o seu povo a depender dele sempre. Dependa sempre de Deus. Não tente criar os meios para se livrar de coisas que aos seus olhos são coisas impossíveis. Creia nele, porque nós corremos um risco muito grande quando nós vivemos um drama, vivemos um desafio e nós começamos a pensar: eu tenho condições de sair dessa situação. E muitas vezes as soluções que nós arrumamos para sair daquilo que nós estamos vivendo só vai agravar mais a crise que nós estamos passando. As decisões que nós tomamos e que muitas vezes nós julgamos ser certas, elas só vão dificultar mais, piorar mais aquilo que nós já estamos vivendo. E por muitas vezes nós tentamos ignorar isso, o que também não vai resolver. Então aprenda a depender. O maná era dado, então o povo sabia: nós temos fome. O que nós vamos fazer? Vamos esperar o amanhã, porque o amanhã trará as misericórdias de Deus, o amor de Deus, e o maná vai vir sobre nós. E nós teremos como saciar os nossos problemas, que é a fome no deserto. Como Deus dava a eles o que beber, como eles conseguiam isso de uma forma sobrenatural, e eles precisavam depender de Deus, porque não haviam oásis em todos os lugares onde eles sabiam: vamos caminhar 10 quilômetros e vamos encontrar um. Ao contrário, eles caminhavam e não tinham a menor noção de onde viria a água para eles. Dependência de Deus. Então nós precisamos aprender esse princípio, para que essa igreja continue fortalecida na fé, que cada família, que cada pessoa possa estar crescendo. Esse é um princípio importantíssimo para todos nós. Precisamos depender única e exclusivamente de Deus. Aquilo que cabe a nós, uma preparação legítima, nós precisamos nos preparar. Nós cuidamos da terra, nós preparamos. Lá em Lucas fala: você precisa sentar e ver se você tem os recursos para construir a torre. Mas depois de você começar, você não pode começar a deixar, permitir esses sentimentos: será que essa torre vai tombar? Será que esse material não é suficiente? Sabe, muitas vezes os tiros de inquietação, né? Tiros do demônio para a vida da gente, do diabo para a vida da gente, eles nos tiram a alegria de viver, nos tiram a paz com coisas que nem estão certas de acontecer. Muitas vezes são apenas boatos, mas que entram no coração da gente e aquilo encontra um terreno fértil. Os problemas virão, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então a palavra de Deus, ela sempre nos motiva a continuarmos, independente se o nosso dia vai ser de muita alegria ou se vai ser uma porção de dor, uma porção de dificuldades. Não importa o nosso amanhã, o que importa é que as misericórdias de Deus, elas nascem cedinho. Elas vão estar lá para quando nós precisarmos, elas vão estar para suprir as nossas necessidades. E quando nós deixamos isso invadir o coração da gente, nós teremos paz para viver no mundo, né? Mesmo em meio a tanta confusão, a tanta dificuldade, essa crise que se estabelece no país. Se nós começarmos a fazer as perguntas: e amanhã como vai ser? Amanhã Deus vai cuidar como todas as crises que Deus cuidou. Amanhã Deus vai tratar de cada um de nós da mesma maneira que Ele já tratou o seu povo há muitos e muitos anos atrás, aonde a crise não era apenas política nem financeira, era o risco de morte, como nós vivemos hoje em alguns países, que eles precisam sair dos seus países, abandonar tudo, porque está sendo estabelecido uma nova crença, um novo Deus está sendo imposto a eles. Então esses homens saem de suas cidades abandonando tudo, mas eles têm uma certeza: Deus está cuidando, e não importa o que esteja acontecendo, Deus está cuidando. Então nós precisamos descansar nisso. De onde vem a paz e a alegria para nós termos motivação de viver?
elas não vêm das circunstâncias que nós vivemos. Porque se nós dependermos das circunstâncias para termos a alegria, para estarmos fortalecidos em Deus, né, nós não teremos isso. Porque o mundo jaz do maligno, esse sistema está corrompido, a maldade impera em todos os lugares. Basta você ligar a televisão em um desses jornais e você vai ver quantas coisas ruins estão acontecendo. A nossa alegria não depende das circunstâncias, depende de saber dessa verdade. Amanhã, cedinho, quando eu me levantar, eu sei que as misericórdias de Deus estão sobre a minha vida, o amor de Deus está sobre as nossas vidas, e não importa mais nada. E aí nós conseguimos viver neste mundo, não somatizando, não ficando enfermos, doenças que chegam por nós nos desentregarmos, a depressão que entra no coração de uma pessoa, porque elas têm o medo do que vai acontecer, pessoas que perderam a sua alegria, e quantos são o que foram atingidos por essas setas? Então, para nós termos a segurança, precisamos ter um sentimento nobre diante de Deus, que embora para o homem seja um sentimento de fraqueza, é depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Deus está no controle de nossas vidas. Não importa o amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. O que está acontecendo hoje de trágico na vida da gente, Deus vai tratar, Deus vai mandar, sabe, uma forma de nós superarmos isso. Deus vai nos renovar, Deus vai nos sustentar, porque Ele não dá a nenhum de nós nada que nós não sejamos capazes de suportar. Que esse é o Deus de misericórdia que nós temos. Não é um Deus que quer nos testar além das nossas forças, que Ele saberia que nós certamente largaríamos esse fardo, mas Ele nos dá aquilo que nós podemos suportar. Mas quando nós temos essa certeza, nós temos um Deus a nosso favor, um Deus que aos seus Ele dá enquanto dorme, enquanto tem paz, enquanto está tranquilo. Então Ele diz, né, não andeis ansiosos, você não vai acrescentar um côvado, você não faz diferença nenhuma, você só vai piorar a situação. Você ainda vai correr o risco de tentar tomar decisões, e nessas decisões você pode se afundar mais ainda. Descansa, creia, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Por mais que tenham notícias, rumores de guerras, problemas no país, problemas no mundo, Deus está no controle, nada fugiu do controle dele. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E nós devemos viver mais pautados nessa realidade, né, da vida de Deus para nós. Os lírios, como vivem, né? Os animais não fazem casa, não constroem, não dependem de nada, simplesmente eles entendem: amanhã de manhã, quando eu levantar, eu vou encontrar um alpiste em algum lugar. Amanhã de manhã, quando eu me levantar, eu sei que eu vou poder cantar feliz da vida, porque nós temos um Deus que sustenta toda a criação. E nós vamos levantar amanhã e o sol não vai deixar de estar lá, ou à noite a lua não vai deixar de estar lá, porque Ele tem um controle de todas as coisas, muito mais da vida da gente, a quem Ele mesmo criou, a quem mesmo Ele mesmo separou para sermos um povo de propriedade exclusiva dEle, um povo a quem Ele ama, um povo a quem Ele chama de menina dos olhos, alguém que Ele tem tão especial. Jesus olhava para Jerusalém e o sentimento de compaixão e de amor, Ele dizia: tanto que eu queria colocar Jerusalém debaixo das minhas asas, se referindo às atitudes da galinha, né, que enfrenta até um leão pelos seus pintos, que dá a proteção, que cuida, que zela, mesmo sendo tão fraquinha, ela entende sobre isso. Então Ele diz: tanto que eu queria botar Jerusalém debaixo das minhas asas e poder dar proteção, cuidado a ela. E é isso que Ele quer fazer, mas eu preciso me submeter, eu preciso aprender a depender de Deus. Quem vai dizer a respeito do meu dia amanhã é Ele e mais ninguém. Nós não estamos nas mãos de homens, nós fomos separados, nós somos um povo escolhido de Deus, nós estamos nas mãos de Deus, fazemos parte
do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus. Isso é que nós somos. Somos importantes para eles, ele nos ama, ele zela, ele guarda, ele tem prazer de fazer isso na vida de cada um de nós. Desde que eu venha a me submeter a ele, desde que eu venha a me comprometer com ele toda a minha vida, desde que eu o busque, desde que eu aprenda sobre ele, desde que eu tenha sede na palavra de Deus, desde que eu me dê a oração, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, eu me volto para ele e clamo a ele: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos, Senhor. Não importa o que vai acontecer, eu creio nas maravilhas do Senhor, eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio nos livramentos de Deus, eu creio no fortalecimento para que ele possa me dar condições de superar aquele dia. Não adianta tentar. A misericórdia de Deus, ela vai bastar para a tua vida hoje, amanhã tem outra novinha. Não adianta tentar esticar isso, não adianta tentar esticar o maná, amanhã ele vai estar apodrecido, você vai depender de outro. Não é que as misericórdias de Deus de hoje vão ser ruins para amanhã, é porque Deus vai dando em porção para a vida da gente, porque ele quer nos ensinar sobre dependência, sobre acreditar. Cada passo nós damos deixados totalmente nas suas mãos. Então não é que elas sejam ruins para amanhã, é porque para amanhã ele tem algo novo. A cada manhã elas se renovam, elas vêm de forma diferente, elas não são fortes o suficiente, nós não recebemos porções suficientes para hoje, amanhã e depois, para nós termos o sentimento. É bom quando nós temos esse sentimento, né? O homem quer deitar e olhar para a sua despensa e ver ela toda cheinha e falar: eu tenho um mantimento para tantos dias. Mas o que Deus quer é olhar, e muitas vezes o desafio: eu só tenho mantimento para hoje. E amanhã? Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá. É o que Abraão fez com seu filho, o único filho, amado filho, e Deus fala: traz ele em sacrifício para mim. E Abraão, se seguisse a risca, ele só iria levar de volta as cinzas de Isaac. E no entanto, lá em cima, Abraão tinha uma certeza no coração dele: mesmo que eu tenha que matar essa criança, Deus ressuscita ela. Em Hebreus fala sobre isso, no capítulo 11, mesmo que eu tenha que matar ela, mas Deus ressuscita ela, mas eu vou até o final, porque Deus é misericordioso e Deus conhece o coração da gente. E não precisou tocar um dedo naquele menino, Deus proveu. É isso que nós precisamos aprender na vida da gente. Deus vai prover a vida financeira dessa casa, Deus vai prover as nossas vidas, tanto a vida espiritual, crescimento de cada um de nós, avançando para o reino, focando mais em Deus. Nós temos os nossos afazeres, estudar, trabalhar, mas isso não pode ser suficiente para nos tirar o tempo de termos prazer, de termos, desfrutarmos da presença desse Deus maravilhoso. Então nós precisamos buscar por isso, e que nós venhamos aprender com a palavra de Deus. A cada dia basta o seu mal, nós não nos preocupamos com isso, porque amanhã nós teremos uma misericórdia, nós teremos o amor, a compaixão de Deus, nós teremos as respostas de Deus para amanhã. Durma tranquilo, tenha paz no teu coração, faça a sua parte, mas não deixe isso passar de uma preparação fiel para uma angústia, infiel, que você vai duvidar de um Deus poderoso, você vai desonrar a Ele, porque Ele nos faz tantas promessas e a gente ainda consegue duvidar. Será que amanhã? Será que meu casamento amanhã vai continuar? Será que a saúde vai continuar? Será que amanhã nós temos os meios para conseguir pagar as nossas dívidas? Entregue nas mãos de Deus, seja fiel a Ele, entregue a sua vida a Ele, e Ele fará o resto, Ele cuidará de nós. Amém? Então, de tudo que nós ouvimos, aprenda isso, dependa só de Deus. Não tente dar o seu jeitinho, não tente tirar isso e achar que você é forte o suficiente para você poder manter o seu dia de amanhã. Entrega na mão dele. Deus, obrigado por esse dia.
Crie o hábito de orar pela manhã e entregar o seu dia nas mãos de Deus. Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu não sabemos o que nós vamos enfrentar. Pode ser um dia de muito gozo, de muita alegria, e pode ser um desafio, um dia repleto de desafios, e talvez até de algumas tristezas, mas me dê força, Senhor, para que eu chegue até o final desse dia, e que a cada dia eu vá vivendo um de cada vez, dependendo desse Deus. Amém? Vamos orar, vamos, curve a sua cabeça. Nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é rica e que é eficaz, Pai. Queremos clamar a ti, ó Deus. Queremos dizer que nós somos dependentes de ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de ti. Somos dependentes da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Somos dependentes porque nós sabemos que tu és um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que guarda, um Deus que ama. Não temos dúvida, Senhor, com quem nós lidamos, a quem nós servimos, e por isso nós temos paz em nossos corações. Temos a alegria de vivermos, ó Deus, independente das circunstâncias, nós temos a alegria que vem de ti, Senhor. E nós oramos, Pai, nesta noite, visita cada coração aqui, ó Deus, cada família que talvez tenha entrado aqui vivendo dramas, ó Pai, vivendo situações difíceis, e que talvez não tenham a mínima alegria de se levantar amanhã, ó Deus, porque sabem que o problema vai estar amanhã também. Mostra a eles, Senhor, que mesmo que o problema se estenda para o amanhã, as tuas misericórdias virão para fortalecer amanhã, ó Deus. Que no amanhecer, ó Pai, as tuas misericórdias já estarão batendo às nossas portas, nos fortalecendo, nos dando as condições necessárias para nós continuarmos a nossa caminhada, Senhor. 1000 caem à direita e 10.000 à tua esquerda, mas nós não seremos atingidos. Nós continuaremos a trilhar o nosso caminho. Não permita que o teu povo, ó Pai, venha desanimar, venha, Senhor, se afastar de ti, ó Pai. Ajuda-nos a vencer, Senhor. Ajuda-nos a caminhar neste mundo, Pai. Fortalece a fé dos teus filhos. Renova, aviva a fé do teu povo, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja forte, ó Deus. Uma igreja que dependa sempre de ti, ó Deus. Porque quando dependemos de ti, sabemos que tu vem ao nosso encontro. Deus, muito obrigado, Pai. Que possamos ter muitos e muitos anos como esse, ó Pai, comemorando, Senhor, não só anos completados, mas de uma igreja fortalecida, unida, uma família da fé sendo construída a cada momento, ó Pai. Que aprendam a se amar, ó Deus, que aprendam a viver em comunhão, que tenham prazer, ó Deus, de estarem juntos. Deus, renova, Senhor, mais esse ano, ó Pai, a aliança do teu povo contigo nesse lugar. Fortalece o teu povo, ó Pai, que a simpatia das pessoas que fazem parte dessa família possam contagiar a outros aí fora. Deus, que possamos crescer, Senhor, em números também, mas principalmente na tua graça, Senhor. Deus, trabalha, Pai, trabalha no coração dos teus filhos, que a cada dia mais eles se unam, Senhor, se fortaleçam. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa igreja estabelecida nesse bairro. Que pessoas possam, Senhor, querer fazer parte dessa família. Uma família que conhece a Ti, ó Deus, que se compromete contigo, ó Deus. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém.